Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, temos a oportunidade de perceber que a verdade, a moralidade, os princípios éticos e religiosos incomodam os padrões mundanos que o mundo vai estabelecendo. Há uma grande diferença entre viver a liberdade que nos é concedida por Deus e a libertinagem que provém dos padrões mundanos e que, por vezes, nos vem por imposição de lei. A fama de Jesus já havia se espalhado entre os judeus e os seus ensinamentos contrariavam as práticas vividas na época. Alguns aderiam seus ensinamentos e sofriam perseguições por parte das autoridades. E outros tinham medo de abraçar a verdade que liberta. Os fariseus e os partidários de Herodes estavam incomodados com Jesus porque, uma vez que o povo desse ouvidos aos seus ensinamentos, perceberiam que estavam sendo oprimidos com injustiças. A ideia das autoridades era fazer com que o povo se mantivesse na ignorância, porque, assim sendo, eles os usariam como massa de manobra. Os fariseus e os partidários de Herodes agem de forma hipócrita com Jesus e armaram uma cilada para encontrarem algum motivo para calar a sua voz. É nítido que esses grupos da sociedade são inimigos de Jesus, mas quando se aproximam dele, destilam toda a sua falsidade, chamando Jesus de mestre, dizendo que ele é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus. Se de fato eles acreditassem no que disseram para Jesus, eles se converteriam e abandonariam as obras das trevas e abraçariam a luz. Mas estão ali porque querem ter uma razão para acusá-lo, porque Jesus incomoda. Assim como todo aquele que prega e procura viver a verdade será também perseguido nesse mundo. Eles perguntaram a Jesus se é lícito pagar o imposto a César ou não. Obviamente que se Jesus dissesse que sim, então eles o julgariam contra o povo, porque seria considerado o traidor dos judeus. E se dissesse que não, seria um transgressor da lei. Mas Jesus surpreendeu a todos com sua resposta: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus não está nos instruindo a sermos transgressores da lei, mas que não devemos esquecer que, se nos submetemos às obrigações civis, devemos, acima de tudo, nos comprometer com os valores do Evangelho, que está acima de toda e qualquer poder político. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.